Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar você como muito bem-vindo, você que tem sempre estado conosco aqui no canal, ouvindo da Palavra de Deus. E hoje eu queria, sem perda de tempo, convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24, para nós fazermos uma pequena meditação a respeito da parábola do trigo e do joio. Tenho certeza que o nosso Deus falará grandes coisas aos nossos corações. Eu tenho certeza que será mais um dia em que a sua fé será também edificada. Eu quero ler com vocês o que está escrito aqui no versículo de número 24 em diante, que diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Meus queridos, essa é uma parábola bastante conhecida, parábola esta contada por Jesus no Novo Testamento, no intuito de falar algumas verdades a respeito do reino dos céus, como assim ele já nos tinha orientado a respeito das parábolas que ele mesmo contava. É interessante nós observarmos que ele começa essa parábola dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que semeia uma boa semente no seu campo. E é necessário, irmãos, para que nós possamos entender o sentido dessa parábola, que o que semeia a boa semente aqui é o Filho do Homem. Nosso Senhor Jesus Cristo é essa pessoa que semeia a boa semente. O campo aqui diz, os textos a partir do versículo de número 36, que esse campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, que o Filho do Homem semeou. Nós podemos ver também, irmãos, que o joio aqui são os filhos do maligno, a partir do versículo 36. E nós vemos também que o inimigo que o semeou também aqui é caracterizado como o diabo. Assim como a colheita é o fim do mundo, o juízo final, assim como também os ceifeiros, diz a Bíblia Sagrada a partir do versículo 36, que são os anjos. É importante nós sabermos todas essas colocações para que nós não venhamos cometer nenhum erro teológico, nenhuma aplicação indevida ao texto sagrado. É importante nós entendermos, irmãos, que diz o versículo 25, que aqueles homens não entenderam o porquê que a boa semente ela foi semeada no campo, e quando eles observaram, eles notaram que o joio estava no meio do trigo. E se nós formos fiéis à interpretação de que o joio são os filhos do maligno, nós vamos entender no versículo de número 25 que isso é algo proposital. Diz o versículo 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nesses últimos dias, e sempre foi assim na vida e contexto da igreja, o diabo, o maligno, ele espera um momento de desatenção dos filhos de Deus. O diabo, ele espera ali um momento de desatenção, um momento em que nós dormimos por um momento, para que ele possa semear aquilo que faz parte dos seus projetos no meio do povo de Deus. E o que nós temos encontrado nesses últimos dias, meus queridos irmãos, são joios semeados no meio do trigo, momentos em que a igreja ela adormece, e aí por isso Paulo ele tem essa preocupação quanto à palavra que ele pregava, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
Cristo te iluminará. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo de despertamento. Não é mais tempo de nós estarmos acomodados no sono, dormindo, porque enquanto nós estamos adormecidos, Satanás está lá semeando o joio no meio do trigo, que é o povo de Deus. Isso me chama muita atenção, irmãos, porque quando aqueles homens, os trabalhadores, eles identificam que ali entre o trigo existe também joio, eles se preocupam rapidamente em arrancar aquele joio do meio do trigo. E isso chama muito minha atenção, irmãos, porque nós precisamos ter um pouco de maturidade, um pouco de amadurecimento espiritual, para que a gente entenda, irmãos, que tudo está dentro do propósito e vontade divina. Nada foge da sua vontade. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando nós se deparamos com esse texto, nós vemos ali os servos daquele homem dizerem: Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Eles pensaram somente em resolver o problema de início. E aqui eu abro um parêntese e quero dizer algo para você que está me ouvindo. Tenha cuidado, tenha muito cuidado antes de você tomar uma atitude. Pense nas consequências, pense no que isso pode causar. Não pense só naquele momento, porque nem tudo gira em torno de um momento só. Se aqueles homens tivessem entrado na plantação, primeiro eles pisariam também o trigo. Eles iam maltratar a plantação. E trazendo para uma linguagem mais simbólica, se nós não tivermos o cuidado com a igreja, com o povo de Deus, e não atentarmos que para tudo há um tempo certo, nós vamos resolver alguns problemas em relação ao joio, mas nós também vamos maltratar o trigo, nós também vamos matar o trigo, nós também vamos trazer danos, por que não dizer irreparáveis ao trigo. O trigo aqui, irmãos, nós podemos entender pela própria interpretação da parábola, que o trigo é tudo aquilo que é bom, é todo aquilo que foi semeado pelo próprio Deus. Então tenha cuidado para você não tratar alguns problemas com joio e findar machucando o trigo. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que membros têm sido oprimidos, maltratados, mortos espiritualmente uns pelos outros, uns matando os outros, uns sufocando os outros, uns atingindo os outros, e nós temos encontrado que tudo isso é pelo fato das pessoas não entenderem que para tudo tem um tempo, e que ninguém pode ir antecipadamente tratar com o joio, porque ele pode também maltratar o trigo. Os ceifeiros aqui, os servos, na verdade, do pai de família, eles queriam ir lá arrancar o joio do meio do trigo. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ele já sabia que quem tinha feito isso era o inimigo. Quem semeia o que não presta no meio daquilo que é bom é o inimigo, irmãos. Essa história de que não pode falar no diabo, de que o diabo não existe, isso é mentira, irmãos. O diabo está aí, o diabo está solto, o diabo está colocando aquilo que não presta no meio daquilo que é bom. O diabo está trabalhando para confundir a mente daqueles que são. O diabo está lutando para abater muita gente, para matar muita gente. E o diabo é um ser inteligente. Veja que ele vem, irmão, num momento em que ninguém está vendo. Ele vem enquanto todo está dormindo. Lembre-se também que ele semeia algo ali já no intuito de alguém ir lá e arrancar. Porque ele sabia que se alguém fosse ali e arrancasse o joio do meio do trigo, também ia arrancar o trigo. Ou seja, ele não ia atingir só aquilo que não prestava. Ele ia também atingir o que era bom, e é isso que o diabo quer. O diabo quer que nós, muitas vezes, irmãos, hajamos contra aquilo que é ruim, porque ele sabe que nós também iremos atingir aquilo que é bom. E o projeto do diabo é maltratar aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso. A vontade do diabo é atingir aquele, irmãos, que está bem. Por isso a Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe, cuide que não caia. Porque o diabo está bramando como um leão, procurando quem possa tragar, irmãos. E aqui nós vemos uma atitude muito linda desse homem. Porque ele diz: não, para que ao colher o trigo, ao colher o joio, na verdade, o trigo também não venha a ser arrancado.
Ele tinha essa preocupação. Você que é líder de igreja, você que cuida de ovelhas, tenha essa preocupação. Não se preocupe tanto em tratar o joio, para que você, ao fazer isso, você não danifique também o trigo. Porque no momento em que você vai arrancar o joio, pode ser que, sem querer, você maltrate também o trigo. Então, veja que esse homem, ele era uma pessoa que tinha um discernimento das coisas. Ele sabia que era o diabo. Ele sabia que era o inimigo que tinha semeado aquilo no meio do trigo. É necessário nós termos esse sensor na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento de saber quando o diabo está agindo, porque nós estamos enfrentando uma certa teologia que me preocupa bastante, onde que para essas pessoas o diabo não é um ser que age, não é um ser que trabalha, não é um ser que destrói. E nós vemos que o diabo, sim, ele é um ser maligno, ele é um ser inteligente que age sorrateiramente, é um ser que ele sabe ser dissimulado, ele sabe agir. E nós precisamos também nos cercar, nos revestir das armaduras de Deus, nos proteger e sabermos como atacá-lo da forma correta. Porque a nossa luta, meu irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e é contra potestades, é contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós precisamos compreender. E para mim fechar esse pequeno raciocínio, diz o versículo de número 30, deixai-os crescer juntos. Deixem eles crescer junto até a ceifa. Para que naquele tempo, no tempo que o momento da ceifa chegar, eu possa dizer aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajunte no celeiro. Deixe crescer juntos, irmãos. Nós não fomos constituídos para ser juízes de ninguém. Nós não fomos chamados para fazer separação. A separação da ovelha e dos bodes vai ser feita pelo nosso Senhor. Você não precisa fazer essa separação, você só precisa ser verdadeiro, pregar a verdade, anunciar o Evangelho, falar das verdades de Cristo. Porque a verdade que você diz, ela manifesta aquilo que é e aquilo que não é. Até porque é necessário que aquilo que não é apareça, para que aquilo que é de verdade se manifeste. Então, meus queridos, deixe o joio crescer junto com o trigo. Se preocupe não. Porque na hora de colher a gente sabe quem é quem. Pelo frutozinho lá do trigo, nós sabemos que ele é trigo. E pelo fruto que o joio não produz, fica encriquiado, nós sabemos que ele é joio. Então deixe eles crescer junto, porque a Bíblia diz que há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Vai chegar um tempo que a colheita vai chegar, o momento certo vai chegar. E aí, Deus, o próprio Deus, fará a separação das ovelhas e dos bodes, das ovelhas e dos cabritos. Ele vai separar uns para a sua direita, outros para a sua esquerda. Uns, a Bíblia diz que serão queimados no fogo, mas outros, o próprio Deus, ele ordenará que seja conduzido ao seu celeiro. O céu está preparado, meu irmão. Ele foi nos preparar lugar. E um dia ele vai voltar para nos levar juntamente com ele. Se você é trigo, continue sendo trigo. Se você é joio, que Deus ele possa abrir os seus olhos e que você entenda que o destino do joio é ser queimado no fogo. Que o destino do joio é ser destruído no final das contas. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que cuida da plantação do Senhor. Você que foi chamado para ser alguém que tem esse cuidado. Deixa eu te dar um conselho. O trigo sempre vai ser trigo, meu irmão. Não é o joio que vai destruir o trigo. O joio sempre vai ser joio. O trigo não vai mudar a história do joio. Então deixe eles crescer juntos. E no dia certo, no dia da grande colheita, eles vão se manifestar e cada um será conduzido ao seu local de eternidade para todo sempre. Então, meus queridos amigos e amados irmãos que nos escutam, você
eu quero deixar essa meditação ao seu coração. Nós sabemos que toda árvore é conhecida pelos frutos, e pelos frutos nós os conheceremos. Dê uma lidinha naquilo que Deus ele tem para a sua vida. Se você produz o fruto no Espírito, que Deus possa lhe abençoar ainda mais. Mas se as obras da carne ainda é aquilo que domina a sua vida, eu quero te orientar que você reveja seus conceitos, reveja seus princípios. E não se permita que naquele grande dia você sofra as consequências por uma vida desregrada, enquanto há tanta oportunidade nessa terra. Meu querido amigo e irmão, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que você seja trigo e jamais seja joio, porque Deus, Ele quer cuidar de você, Ele quer tratar você, Ele quer acompanhar você até o dia de você ser recolhido aos celeiros divinos. Então que Deus te abençoe, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida, e que o nosso Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa esses teus filhos que nos escutam, graça, meu Deus, dá a vida deles, protege, cuida, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Guarda eles de todo mal, não deixa que o trigo sofra por causa do joio. Deus, cuida, Senhor, para que o inimigo não consiga executar os seus projetos na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, Senhor. Mas abençoa a vida dele, cuida, meu Deus, guarda, livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para você e que Deus lhe abençoe.